11 de julho de 2010. O dia que o mundo chorou. Mais de 80 mil pessoas no estádio mais emblemático da África. O cronômetro marcava 116 minutos. Em campo, 22 jogadores exaustos lutam por cada centímetro de gramado. De repente, surge um homem discreto, quase invisível entre os gigantes holandeses. Andrés Iniesta recebe a bola na entrada da área, num toque simples, preciso e letal. A bola sussura pelo gramado e encontra o canto direito do gol da consagração mundial. A Espanha faz tremer o estádio. Não foi apenas um gol, foi o fim de uma maldição de anos de frustrações, o nascimento de uma era e a coroação do jogador mais improvável como herói nacional. Esta é a história do menino tímido de Fuente Albilha que se tornou a alma do melhor futebol já jogado em campo. Andrés Iniesta, o maestro silencioso. A história de Andrés Iniesta começou muito antes dos aplausos do Camp Nou e do gol que mudou a história da Espanha. Um garoto magro e tímido, que vivia em uma cidade pequena de apenas 2.000 pessoas, Fuente Albilha, município da Espanha, na província de Albacete. Nascido em 11 de maio de 1984, Iniesta teve uma infância simples, moldada pelos valores de uma família trabalhadora. Desde os primeiros passos, Andrés mostrava uma obsessão peculiar. Onde quer que fosse, uma bola de futebol o acompanhava. Desde pequeno, ele já era diferente dos outros garotos. Não era o mais rápido, nem o mais forte, mas havia algo em seu jeito de tocar na bola que hipnotizava quem assistia. Ele via coisas que os outros não viam. Recordaria anos depois seu primeiro técnico, Antônio Lopes. Enquanto as crianças corriam atrás da bola, Andrés esperava ela vir até ele. O destino bateu na porta da família Iniesta quando ele tinha apenas 12 anos. Durante um torneio juvenil, um treinador da base do Barcelona, chamado Enrique Orizola, notou que o garoto tinha um diferencial técnico. Ele não corria muito, mas nunca errava um passe. Orizola enxergou algo especial em Iniesta e fez a proposta para levá-lo para La Masia, a famosa academia de formação de Barcelona. A decisão foi difícil, mas Iniesta decidiu deixar sua cidade para ir atrás do seu sonho em Barcelona em setembro de 1996. Foi um momento muito duro para a família. Iniesta chorava quase todos os dias, treinando várias horas por dia e tendo que enfrentar a pressão de competir com garotos de todo o mundo, chegando até a implorar para seus pais que voltassem novamente para casa. Mas a La Masia não era apenas uma escola de futebol. Era um templo da filosofia catalã de jogo, um clube onde priorizava a técnica, inteligência tática e o jogo coletivo acima de tudo. Era o ambiente perfeito para um garoto como Iniesta, que compensava suas limitações físicas com uma visão de jogo excepcional. A evolução de Iniesta nas categorias de base foi meteórica. No juvenil, formou uma dupla lendária com Gerard Piqué na defesa e Cesc Fábregas no meio-campo. Todos prodígios da La Masia, que marcariam época no futebol mundial. Mas era Andrés quem chamava mais atenção pela forma única de interpretar o jogo. Em 2002, aos 18 anos, Iniesta fez sua estreia no time profissional do Barcelona na Champions League contra o Bruges da Bélgica. Louis van Gaal, então técnico, ficou impressionado. Via um jogador maduro jogando no corpo de um adolescente. Era o início de uma carreira que reescreveria os livros de história do futebol. O Barcelona vivia uma crise existencial em 2004. 5 anos sem ganhar a La Liga, a filosofia de jogo que tornou o clube famoso parecia perdida em meio à pressão pelos péssimos resultados. Frank Rijkaard, o novo técnico holandês, decidiu apostar na juventude de La Masia. Ao lado de Iniesta, promoveu Lionel Messi, um argentino prodígio de apenas 17 anos. A dupla formaria uma das sociedades mais letais da história do futebol. Outra grande dupla da carreira de Iniesta foi Xavi Hernández, imprevisível, criativo, capaz de acelerar ou desacelerar o jogo conforme a necessidade. Juntos, eles transformaram o meio-campo do Barcelona numa máquina de precisão e engrenagem. Entre 2005 e 2015, jogaram juntos em mais de 500 partidas com uma taxa de acerto nos passes superior a 90%. Eles formariam uma das maiores duplas de toda a história do futebol. O primeiro grande momento de Iniesta com a camisa barcelonista veio na temporada de 2005, que culminaria com a conquista da Champions League após 14 anos.
Na final contra o Arsenal em Paris, Iniesta entrou no segundo tempo e foi fundamental na virada histórica. O Barcelona venceu por 2-1, sendo campeões do torneio. A forma como controlou o meio-campo nos minutos finais que impressionou os especialistas. Ali ele já demonstrava o seu diferencial. Com a chegada de Pep Guardiola como técnico, em 2008, eles marcaram o início de uma era dourada do Barcelona e a consagração definitiva de Iniesta como um dos grandes nomes do futebol mundial. Guardiola conhecia Andrés desde os tempos de juvenil e sabia exatamente como potencializar suas qualidades. Ele pode jogar em qualquer posição no meio-campo porque entende o futebol melhor que qualquer um. Minha missão é dar-lhe liberdade total para expressar seu talento. E aquele Barcelona de 2008 foi mágico. Com Iniesta e Xavi comandando aquele meio-campo, eles apresentaram o que muitos consideram como o futebol mais bonito já visto. Foram 6 títulos em uma única temporada, um feito histórico, que ficou conhecido como Sextuple. Mas além dos títulos, era a forma de jogar que encantava o mundo. Uma de suas atuações mais emblemáticas foi o gol contra o Chelsea em Stamford Bridge, na semifinal da Liga dos Campeões. O jogo estava empatado de 1-1, mas pela regra do gol fora de casa, a classificação estava com os ingleses, já que tinham empatado de 0-0 no jogo de ida pelo Camp Nou. No último minuto daquele jogo onde o Chelsea estava com uma mão na final, Messi encontra Iniesta que faria isso. Stamford Bridge ficou em silêncio. Iniesta classificava o Barcelona para mais uma final de Champions, onde seriam campeões em cima do Manchester United de Cristiano Ronaldo. Paralelamente, os sucessos no Barcelona também eram transportados para a seleção espanhola, onde eles viviam um momento mágico. Aquela Espanha que por décadas era vista como decepção em competições internacionais, agora era a seleção mais temida do mundo, com a geração de Iniesta, Xavi, Villa, Torres e Casillas, e outros grandes nomes que moldaram a Espanha. Eles venceram a Eurocopa de 2008, sediada pela Áustria e Suíça. Iniesta foi um destaque no torneio, sendo fundamental na semifinal contra a Rússia, onde venceram por 3-0. E também na final contra a Alemanha, onde participou da construção da jogada para o gol de Fernando Torres. O treinador Vincent Del Bosque, que assumiria a seleção logo após a Eurocopa, disse: "Iniesta é o jogador perfeito para nossa filosofia. Ele entende que o futebol é um jogo coletivo, mas tem a qualidade individual para resolver situações impossíveis." O sucesso na Eurocopa 2008 foi apenas o prelúdio para o que viria a seguir. A Copa do Mundo de 2010 na África do Sul seria o palco da maior glória de Iniesta. A Copa do Mundo de 2010 começou como um pesadelo para a seleção espanhola. Por terem sido campeões da Europa em 2008, eles eram vistos como uma das principais favoritas na África do Sul. E nem sempre o futebol respeita os favoritos. A estreia contra a Suíça, em 16 de julho, terminou com uma derrota chocante por 1-0. Foi um resultado inesperado para a Espanha. Para Iniesta, aquela derrota teve um sabor ainda mais amargo. Alguns meses antes do Mundial, havia perdido seu grande amigo Dani Jarque, vítima de uma parada cardíaca súbita aos 26 anos. A morte do amigo deixou Andrés devastado, mas também o fortaleceu espiritualmente para os desafios que viriam. Dani me disse que a Espanha ganharia a Copa. Prometi a ele que faria tudo para que isso acontecesse. Revelaria a Iniesta anos depois. A campanha espanhola na Copa foi uma montanha-russa emocional. Após a derrota inaugural, venceram Honduras por 2-0 e Chile por 2-1 para se classificarem em segundo lugar do grupo. Nas oitavas de final, enfrentaram Portugal de Cristiano Ronaldo. Foi um jogo tenso, decidido nos detalhes, com Iniesta criando a jogada do gol de Villa, que garantiu a vitória por 1-0. As quartas de final contra Paraguai foram ainda mais dramáticas. Depois de um 0-0 no tempo normal, a partida foi para a prorrogação. Aos 83 minutos da segunda etapa do tempo extra,
Iniesta recebeu na entrada da área e, com sua característica calma, rolou para Villa marcar o gol da classificação. A Espanha estava na semifinal de uma Copa do Mundo pela primeira vez desde 1950. A semifinal contra a Alemanha em Durban foi o jogo da consagração definitiva de Iniesta no cenário mundial. Os alemães haviam goleado a Argentina e Inglaterra. Parecia um adversário à altura para a Espanha, mas eles estavam em outro nível. Iniesta foi o maestro daquela vitória histórica por 1-0, controlando cada bola, acelerando e desacelerando o jogo conforme a necessidade e liderando o meio-campo. Puyol faria o gol de cabeça que daria a classificação para a Espanha rumo à final da Copa. E assim chegamos em 11 de julho de 2010, a final entre Espanha e Holanda. Uma final que ficaria marcada não pela beleza do jogo, mas pela tensão extrema e pela violência holandesa. De Jong deu uma entrada criminosa e violenta em Xabi Alonso. Robben perdeu cara a cara com Casillas. Um jogo bem tenso e com o placar aberto. Parecia que a final caminharia para os pênaltis. Até que, aos 116 minutos da prorrogação, mais uma vez, o destino bateu na porta de Andrés Iniesta. Fernando Torres tenta um cruzamento que é desviado pela zaga da Holanda. A bola sobra para Fábregas, que num passe rasteiro encontra Iniesta. Em uma fração de segundo, Iniesta domina com o pé direita, gira o corpo e finaliza com um chute preciso e mortal. A Espanha foi campeã mundial com o gol decisivo de Iniesta. O rei Juan Carlos declararia posteriormente que foi o gol mais importante da história da Espanha. Mas para Iniesta, significava muito mais. Ao marcar, correu em direção à linha lateral, tirou a camisa da Espanha e revelou uma camiseta por baixo com a mensagem: Dani Jarque sempre con nosotros. Naquele momento, pensei no Dani. Ele estava lá, comemorando conosco, confessou Iniesta. A promessa havia sido cumprida. O sucesso na Copa foi apenas o início de uma sequência histórica. 2 anos depois, na Eurocopa de 2012, a Espanha não apenas defendeu o título, mas humilhou seus adversários. Na final, contra a Itália, golearam por 4-0, com Iniesta eleito o melhor jogador do torneio, conquistando 3 títulos consecutivos. Do Barcelona, os sucessos continuaram. Mais Champions League, mais títulos de La Liga, mais momentos mágicos ao lado de Messi e sob o comando de diferentes técnicos. Mas foi a despedida, em maio de 2018, que mostrou a verdadeira dimensão do amor que a torcida culé sentia por seu maestro. Camp Nou lotado, 90 mil pessoas de pé aplaudindo sem parar. Lágrimas nos olhos de jogadores, técnicos e torcedores. Iniesta chorava como uma criança, a mesma criança tímida que chegara de Fuentealbilla 22 anos antes. O Barcelona é minha vida. Levarei no coração cada momento vivido neste clube, disse Iniesta em seu discurso de despedida, terminando seu legado pelo clube. Ele terminou sua carreira repleta de conquistas, tendo um total de 38 títulos, dando destaque para 9 ligas espanholas, 4 ligas dos campeões, 2 Eurocopas e 1 Copa do Mundo. Iniesta provou que no futebol, assim como na vida, a verdadeira grandeza não precisa gritar para ser ouvida. Conseguiu influenciar uma geração inteira de meio-campistas ao redor do mundo. Jovens jogadores tentam reproduzir aquilo que Iniesta foi, com seus movimentos, sua visão e sua elegância única na maneira de jogar. Ele redefiniu o que significa ser um meio-campo moderno. Nos livros da história do futebol, Andrés Iniesta terá seu nome marcado e sempre lembrado pelo que fazia dentro de campo. Aquele garoto de Fuentealbilla, que quase não se adaptou na base do Barcelona, se tornou um maestro que encantou o mundo inteiro com seu estilo de jogo. E tendo em seu histórico um gol que mudou a história da Espanha para sempre.